Fala aí, galera, beleza? Professor Wellington aqui, certo? Galerinha do primeiro ano. Hoje eu vou passar para vocês o conteúdo de propriedades de uma progressão aritmética, certo? Então nós vamos ver algumas propriedades bem legais sobre o conteúdo de progressão aritmética. Então fica ligado na aula de hoje. Eu preparei aqui alguns conceitos já manualmente para vocês, certo? Então se liga que hoje você vai aprender umas propriedades bem legais para poder resolver algumas questões de progressão aritmética. Belezinha? Vem comigo aqui, ó. Bom, galera, então olha só. Presta bastante atenção aqui no que eu vou passar para vocês. Algumas propriedades de uma PA, tá? A primeira propriedade que nós vamos começar a ver é a propriedade dos termos vizinhos, ok? Termos vizinhos ou termos equidistantes. Essa referência aqui, pessoal, é relacionada a um termo específico, tá? Então, olha só, como é que funciona a propriedade? Se você pegar o termo anterior mais o próximo termo e somar e dividir por 2, você vai chegar naquele termo que você está analisando, beleza? Isso acontece também para os termos equidistantes, ou seja, termos que têm a mesma distância da sua referência, tá? Então, vou mostrar isso melhor na prática. Vem comigo aqui, ó. Presta atenção. Tenho essa PA bem aqui, galerinha. Olha só. PA finita, onde eu tenho 5, 8, 11, 14, 17. Certo? Aqui, a gente consegue ver o seguinte. Que a razão, certo? A razão dessa PA é quem? 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Então, eu já sei que a minha razão é 3. Beleza? Agora, observe. Não tem aqui, quando nós falamos sobre o K, né? O AK. Esse AK, eu vou pegar aqui a minha referência sendo 11, tá? Então, olha só. Ele vai ser o meu AK, no caso. Certo? É esse termo aqui. Beleza? Então, olha só. A propriedade diz que se eu somar o AK menos 1 e o AK mais 1 e dividir por 2, eu vou chegar no resultado desse cara aqui, certo? Então vamos ver isso, ó. Se eu fizer 14 mais 8 dividido por 2, quanto é que vai ser isso aqui? 14 mais 8 dá 22 e 22 dividido por 2 dá 11. Olha só que maravilha, ó, pessoal. Cheguei no meu termo AK, beleza? A propriedade, ela diz que isso serve tanto para termos que são vizinhos, né, quanto para os equidistantes, ou seja, quando você pega termos que têm a mesma distância do seu referencial. Então, olha só, como o meu referencial é 11, vamos pegar agora o 5 e o 17. Perceba que o 5 e o 17, eles estão na mesma distância, certo? Com referência ao meu termo do AK, certo? Então, para chegar no 5 aqui eu tenho dois termos, para chegar no 17 eu tenho dois termos, ou seja, eles são equidistantes, beleza? Então, galera, olha só, como é que vai ficar? A propriedade, ela funciona nessa situação também. Se eu somar esse termo com esse e dividir por 2, eu vou chegar na minha referência, que é no meu AK, que é o 11. Então, veja bem, se eu fizer 5 mais 17 dividido por 2, quanto é que vai dar isso, galerinha? 5 mais 17 dá 22. E 22 dividido por 2 dá 11. Veja, cheguei de novo, certo? Essa aqui é a minha primeira propriedade, que é a propriedade dos termos vizinhos. É a propriedade dos termos vizinhos e dos termos equidistantes. Se eu pegasse aqui, ó, esse termo aqui e esse termo depois do 17, somasse os dois e dividisse por 2, eu ia chegar no 11 de novo, certo? Então, sempre que eu for fazendo isso aí, eu vou somando, eu chego na minha referência, que é o 11, certo? Também daria certo, por exemplo, se agora o meu referencial for 14. Se eu somar 11 com 17 e dividir por 2, eu chego no 14. Se eu pegar o próximo termo depois de 17, somar com 8 e dividir por 2, eu chego no 14. E assim por diante. Ou seja, você consegue fazer essa média aritmética para descobrir qualquer termo que você quiser. Basta pegar o posterior, os vizinhos ou os equidistantes. Beleza, galera?
Então essa é a primeira propriedade, a propriedade dos termos vizinhos e dos termos equidistantes. Beleza? Bom, galerinha, olha só, outra propriedade muito importante que nós utilizamos muito nos exercícios de PA é quando você escrevendo termos em função de outros termos, certo? Isso aqui a gente usa bastante na resolução de exercício. A fórmula de fato é essa aqui, ó, mas vocês vão entender melhor essa fórmula aqui quando eu aplicar o exercício. Então olha só, diz o seguinte, um termo qualquer, ele pode ser escrito com um outro termo, um AK, um termo qualquer que você queira, certo? Mais o n menos k vezes a razão, ok? Eu falei dessa propriedade na nossa aula passada, sem ser a de segunda-feira agora, a aula retrasada, na verdade, quando eu expliquei o termo geral da PA. Eu expliquei essa propriedade, só que eu expliquei usando o A1 como referência. Agora eu estou explicando para você que você pode colocar qualquer termo aqui no lugar do AK, certo? Professor, não entendi muito bem, então vamos lá à nossa explicação. Veja bem aqui, ó. Exemplo. O A12, eu posso escrever o A12 da seguinte forma. A1 mais 11 vezes a razão. É ou não é? O A1 é o primeiro termo. Se eu fizer mais a razão, segundo termo. Mais a razão, terceiro termo. Ou seja, se eu fizer 11 vezes a razão mais o primeiro termo, eu chego no 12º termo. Certo? Beleza. Mas eu posso escrever isso aqui, ó, o A12, de outra forma, utilizando outro termo que eu queira. Por exemplo, ó, o A12 pode ser escrito como, por exemplo, o A7, certo? Mas, aí agora você vai fazer 12 menos 7, que é quanto? 5. Ou seja, então o A12 ele pode ser escrito da seguinte forma. O A12 pode ser o A7 mais 5 vezes a razão. Faz sentido, né, pessoal? 7 mais 5 dá 12, ou seja, se você pegar a posição 7 e somar 5 vezes a razão, vai dar o 12º termo, beleza? Preparei mais um exemplo aqui para vocês, para ficar claro isso aqui, ó. Veja bem, pessoal. Acertar aqui, olha só. O A20, eu posso escrever o A20 como, por exemplo, o A9, né? Mais, aí agora eu faço 20 menos 9. Quanto é que dá, pessoal? 20 menos 9, 11. Faz sentido, né, pessoal? 9 mais 11 não dá 20? Ou seja, se você pegar o nono termo e somar 11 vezes a razão, 11 mais 9, 9 mais 11 vai dar o 20º termo. Beleza? Isso você pode fazer com qualquer termo, pessoal. Olha só, o A15. Eu posso escrever o A15 como A10 mais 15 menos 10, 5. Então eu posso escrever o A15 como A10 mais 5 vezes a razão. Faz sentido, né? O 10º termo mais 5 vezes a razão dá o 15º termo, ou seja, 15. Ok, galera? Então essa é a propriedade onde você pode escrever qualquer termo, certo? Em função de outros termos, ok? Galerinha, olha só o exemplo dessa propriedade que eu acabei de explicar. Veja bem, em uma PA temos o A10 igual a menos 3 e o A12 igual a 11, certo? Calcule o primeiro termo, ou seja, o A1, certo? E a razão dessa PA, a razão R dessa PA. Galerinha, olha só como é que é simples. Veja bem, temos que o A12 é igual a 11. Isso foi dito no problema, lá em cima, certo? Pela propriedade que a gente acabou de ver, galera, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever o A12 utilizando o A10 que ele deu pra gente. Olha só como é que é simples. Como é que eu escrevo o A12 utilizando o A10? Muito simples. O A12 é a mesma coisa do A10 mais, utilizando a razão, K menos N, lembra? Ou desculpa, N menos K, lembra? Quanto é que é 12 menos 10? Dá 2. Ou seja, eu posso escrever o A12 da seguinte forma. É o A10 mais 2 vezes a razão. Lógico. 10 mais 2, 12. Veja bem como é que vai ficar aqui, ó. Substituindo agora, galera, ó. Substituindo os termos. Substituindo, temos. O A12 é 11. Isso foi dito no problema. E o A10 é menos 3. Também foi dito no problema. Como eu quero a razão, então agora eu vou encontrar. Certo? Olha só. Passa o 3 que está subtraindo para lá. 11 mais 3 é igual a 2R. Quanto que é 11 mais 3? 14. 14 é igual a 2R, certo? Passa o 2 dividindo, 14 dividido por 2 é igual a R. Ou seja, R é igual a 7. Belezinha, galera? Se o R é igual a 7, eu já descobri a minha razão. Agora falta só descobrir
quem é o meu A1. Olha só como é que é fácil descobrir quem é o meu A1. Basta usar o termo geral a fórmula do termo geral. Eu vou usar, por exemplo, o A12. O A12 é igual o A1 mais 11 vezes a razão. Concorda comigo? O A12 eu já sei quem é 11. O A1 eu não sei quem é, eu quero descobrir. A razão eu sei quem é 7, ok? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 11 vezes 7. Galerinha, agora fica muito fácil, né? Eu vou ter 11, ok? Igual. O A1 é quem eu quero descobrir, mais 77. Beleza? Passa esse 77 que está somando para lá, subtraindo. Então vai ficar 11 menos 77 igual ao A1. Beleza? Então olha só, quanto é que é 11 menos 77? 11 menos 77 dá menos 66. Menos 66 é igual ao A1. Beleza? Descobri o meu valor do A1. Então veja, a razão é 7. Através da razão, usando a fórmula do termo geral, que é essa aqui, ó. Quem não lembra a fórmula do termo geral, vou escrever aqui para você. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Foi essa fórmula aqui que eu usei aqui para descobrir quem é o valor do meu A1. Beleza, galera? Esse foi o exemplo dessa propriedade onde você pode escrever os termos utilizando outros termos, beleza? Isso aí, galera. Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, falta só ver a propriedade do termo médio, tá, pessoal? O que é a propriedade do termo médio? A propriedade que fica no centro da PA. Só que tem um detalhe, para isso acontecer, essa PA tem que ter uma quantidade ímpar, tá? Ela tem que ter uma quantidade ímpar de termos. Então, olha só, acontece quando a PA ela tem uma quantidade ímpar de termos, beleza? Então, coloquei um exemplo aqui, ó, bem tranquilinho para a gente fazer. Eu tenho o primeiro termo igual a 2, 7, 12, 17, 22. Se você perceber aqui, ó, é uma PA, certo? Aonde, quanto que é a minha razão? 5, né? 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22 e assim por diante. Certinho? Eu quero saber quem é o termo central. Pela minha disposição aqui, o termo médio, você já dá para ver quem é, né? Que vai ser o termo no centro aqui. Só que às vezes você está fazendo um exercício e tem uma quantidade enorme, ou então você só sabe o primeiro e o último termo. Como é que você faz isso? Muito simples. É só você somar o primeiro termo mais o último termo e dividir por 2. Veja bem, quem é o meu primeiro termo? 2. Quem é o meu último termo? 22. Se eu fizer 2 mais 22 dividido por 2, eu vou ter 24 dividido por 2, que é 12. Olha só, galera, o nosso termo central aqui vai ser o número 12. Esse é o nosso termo central, o termo médio, né? É o termo do centro. Só que eu só consigo achar esse termo se a minha PA tiver uma quantidade ímpar de termos. Beleza, galera? Então, isso aqui, todas essas propriedades que eu fiz com vocês são propriedades muito úteis na hora que vocês forem fazer as atividades. Beleza, pessoal? Agora sim, é com você. Olha só, você vai fazer a página 250, certo? A atividade que é para você fazer. Na página 250 você vai fazer da questão 34 até a 41, beleza? Todas essas questões vão tratar dessas propriedades que eu passei para você aqui. Você vai utilizar essas propriedades para resolver essas questões. Beleza, galera? Tamo junto. Vou aguardar as perguntas de vocês no Google Classroom, ok? E muito provavelmente na semana que vem eu dei a aula no primeiro ano para vocês, certo? E aí eu vou utilizar essa aula para poder fazer algumas correções de exercícios da lista que eu passei, do exercício que eu passei primeiramente, beleza? Então é isso aí.
Bom, galera, espero que essa aula possa ter te ajudado a compreender melhor essas propriedades, beleza? E a gente se encontra nas aulas online e nas respostas lá no Google Classroom, quando vocês perguntarem lá, eu vou estar lá à disposição para poder ajudar vocês. Beleza? Beijo, grande abraço, tamo junto. Brigadão.